Hello. 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 Você está com os críticos. Eu começo a achar que a gente precisa fazer um quarto hello. Então, a gente deixa de ser três patetas e passa a ser os irmãos Marx, imagino eu. O que você acha, André Cavallini? Pode ser providencial, já que cá está você de novo para fazer um videozinho conosco? Eu já te falei da outra vez que a gente fez live que eu ia pedir uma música no Fantástico, porque eu fiz 3 lives consecutivas, né? Mas tá bom. Se eu pudesse estar escolhendo, eu queria ser o D'Artagnan. O D'Artagnan, claro. Ora, mas o D'Artagnan do Gene Kelly, aquele do clássico, ou você quer uma versão mais moderna? Ah, eu queria que fosse aquele Chris qualquer coisa lá, que fez aquela versão da Disney, não é? Puta, é o Robin. Que era com o... É o Robin, é o Robin, O'Donnell. exatamente é o isso. Chris O'Donnell, isso mesmo, era o Robin. Que era com o Charlie Sheen. Kiefer Sutherland. Kiefer Sutherland e o outro que eu não vou lembrar o nome. É, boa verdade, eu não lembro quem é o outro. Ah, o Donald, é o... Não é o Oliver Platt. Platt ou Pratt, alguma coisa assim. É isso mesmo. É, Chris Pratt, Oliver Platt. Platt com L. É isso mesmo. Pô, foi fundo agora, hein? Opa, que é uma enciclopédia. E se eu não me engano, a Milady era a Rebecca De Mornay. Era. E tinha, acho que a Julie Delpy também lá no filme, uma coisa assim. Pode ser. Oxe, agora... Bom, tá aí, já começamos bem. A primeira dica, vá rever os Três Mosqueteiros, temos várias versões. Tem uma versão mais recente, que acho que é uma coprodução francesa-americana, também cheia de ação, trabalha a menina a Mila Jovovich do Resident Evil. É verdade. Que é do Paul W.S. Anderson. Isso, ela é bem movimentada, é coisa de... Tem um muito legal, que passou por baixo do radar, que é uma versão com a filha do D'Artagnan. Ah, sim. Que é bem legal. E tem um também com o Michael York, Oliver Reed e mais outros 2 atores. É uma produção... BBC? É uma produção mais crua. Eu não sei se é BBC, eu acho que é anglo-francesa ou franco-britânica, localize como quiser. E é mais sério, assim, menos... Porque o filme do Gene Kelly tende mais ao musical, né? Não bem musical, mas... Tem o glamour daquelas produções musicais, cores, humor. Sim, aquelas poses, né, de mãozinhas assim, sabe? Tipo... O duelo de espadas é sensacional, mas você vê, né? O cara fica... exatamente isso. Aí começa a mexer as perninhas, tipo, parece aquele boxeador antigo, né? O Mook aparecendo, é isso mesmo. O açucareiro, a alça de xícara, a alça de açucareiro. Os outros, eles usam uma espada longa e uma adaga pequena, e mesmo a capa eles usam como arma, uma coisa um pouco mais... Eu não quero falar raiz, né, porque está um pouco desgastado esse conceito, mas é uma coisa mais próximo do real, do combate sujo, que é o combate de arma, né, perfuro cortante. Mas, enfim, isso é para outro post. Hoje a gente está num momento meio transtorno de déficit de atenção, né? A gente chega para falar de A Luz do Demônio. Se você tem transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, tá o Além da Linguagem aqui, o André pode te aconselhar, vai lá no podcast, no blog dele, depois ele faz Além da Linguagem. Faz o jabá todo aí. Faz o jabazão, tá bom? Spotify, e você quer saber de terror mesmo, de terror, também vai com o André, porque tem o André também. Mas, enfim, já que a gente está aqui, vamos falar alguma coisa para entreter o pessoal que está do outro lado. Peraí, então, posso fazer malabares? Não. Malabares. Eu vou fazer o truque do desaparecimento. Não, é só fechar a câmera. Não, aí é roubar. Chega. Depois desse momento, irmãos Marx, tá vendo? Já entramos no espírito. A gente quer falar sobre o prato cheio, né? Que é um prato cheio para o André, que é sempre essas produções de terror. O André é um cara que não escolhe a refeição, se a refeição ela é lauta ou se a refeição já é um pouquinho mais fast food, um pouco mais pobrinha, o André está lá conferindo, mas isso não diminui o critério que ele tem para avaliar, ele sabe muito bem avaliar se um filme funciona ou não funciona, então vou começar perguntando para ele, a gente vai falar de um filme chamado A Luz do Demônio,
Em inglês chamou, acho que é Pray for the Devil. Foi lançado agora dia 2 de novembro pela Paris. É um filme, assim, despretensioso, abusa da fórmula do exorcismo, porque tem coisas muito boas, né? O Exorcismo de Emily Rose, por exemplo, eu acho que é um filme recente. Referência, né? Que é bacana, sem contar o clássico mesmo, O Exorcista, né? O primeiro filme, que para mim ainda é um dos mais impressionantes no assunto. Mas quando você fala em exorcismo, você já tem o pacote todo, você já sabe mais ou menos o que vai acontecer. Você concorda, André? Sim, você vai ter um duelo do bem contra o mal, você vai ter um herói que vai ser o padre, ou o pastor, ou quem for que vai ser o exorcista. Você tem uma vítima, você tem sempre uma entidade, é tudo assim, ó. Você não foge disso. O que vai te dar o tom do filme é o tempero, do tipo, porque a história da pessoa foi possuída, a história do demônio, você tem um histórico com o pastor, com o padre, com o exorcista, enfim, né? Aí a gente vai conseguindo ter essas leituras, assim. E outra coisa, né? Por exemplo, no Exorcista, no clássico dos anos 70, a gente tem o demônio lá, o Pazuzu, quase Pazuello, desculpa, sem referências políticas. Eles têm essa coisa do cara trazer a mãe do cara, fazer a voz da mãe do cara, né? Tem tudo isso para poder mexer com a estabilidade do cara lá e continuar ocupando lá. Então, no caso aqui, a gente tem uma tendência a ir por esse caminho, né? A gente tem o ponto fora da curva, que uma mulher que o Vaticano permite que faça, né, o curso de exorcistas, né, preparação de exorcistas, e ela é muito melhor que os outros, então dizem que ela tem um talento para fazer isso. Então eu acho que nesse ponto a gente já começa com um atrativo diferente, um atrativo que seja fora dos filmes que a gente está acostumado a ver. Eu lembro na época que até a gente conversou, né, fora do ar, né, sobre o filme e tudo mais, e a gente falava dos famosos jump scares, né? Sim. Que receita básica. Receita básica para um filme de terror. Eu não acho que o uso faça mal, né? Só acho que assim você não pode se apoiar somente nesses clássicos sustos para criar o clima, né? Então você sabe que, né, a gente tem umas imagens, eu vou dar uma saidinha aqui, olha, a gente está vendo aqui a nossa irmã Anne, que é a do filme, ela já está possuída, você pode ver que ela está um pouquinho envergada, a imagem é escura, ali em cima, na imagem do André, ela também está possuída já, né? O cabelo, já tá lá em... Cabelo despenteado, tete, né, ali. Aquele hálito danado, né? Enxofroso. Exatamente. Então, você tem que somar essas coisas todas para dar o efeito. Você tem que explorar silêncio, né? Ou sombras, ou explorar, né, o silêncio, quando o silêncio é rompido por um jump scare seguido de uma trilha que sobe, né, que surge, que salta na tela também. Sim. Também, né? Aquela coisa tipo, que é para sim, ou não, o mesmo silêncio absoluto, criar um clima de tensão, todo mundo fica lá, sabe que vai acontecer uma coisa, todo mundo já fica se agarrando na poltrona, já fica tenso. Quer dizer, eu digo a maioria, né? Eu acho que o fã mesmo do terror, eu acho que é um cara que é tipo o alcoólatra, né? O dependente químico, ele precisa de um pouco de dose um pouco mais forte, mais alta, para fazer efeito. Então eles acabam se tornando um público mais exigente, assim, eles não conseguem se satisfazer com qualquer produçãozinha barata. Sim. Não é o caso de A Luz do Demônio. Eu acho que tem dinheiro ali, tem recursos. Tem recurso, tem criatividade, né? Tem efeitos também. Tem efeitos, mas também não vá esperando o Exorcismo de Emily Rose ou mesmo o Exorcista. Ele está bem abaixo, assim. Sim. Deixa a porta... Pensando, né, Roger, que esses filmes que você falou de referência, eles têm muito mais foco no duelo com os atores ali, as interpretações que são fortíssimas, né, nesses filmes. E aqui a gente tem um caso que ele não
não pesa tanto nos personagens, né? Tem os destaques, tem a trama conduzida com os personagens e tal, óbvio, né? Agora, sim. tipo, falei o óbvio, mas não. no caso aqui, o que pega bastante é justamente isso. Eles têm uma história que tem um limite do razoável. Ela não chega a ser fraca, mas ela é muito rala, né? A gente já sabe o que vai acontecer, mas não sabe por completo o que vai acontecer. Sim. E é isso que prende a nossa atenção. E aí eles ganham esse corpo para poder jogar os jump scares, para trabalhar com uma trilha sonora potente, para usar efeitos especiais todos os lados. Você vê claramente que a maquiagem é feita por computador. Ela não é uma maquiagem que usa o talento do ator. Sim. Né? Por isso que a gente falava do Exorcista, que tem truques básicos, que é a atriz que faz a mãe da Regan, ela é puxada por um fio, né? Eu não lembro quantas pessoas puxam a atriz, ela teve até um problema de coluna, ela teve uma dorzinha na coluna, para dar esse efeito de, né, de arremesso, né, de ser arremessada. Sim, de ter um impulso, assim, né? Isso é físico, óbvio que o boneco da Regan, quando dá 360 no pescoço, né? Não é a atriz, mas o resto é maquiagem, é interpretação. Aí você vai lá, dá uma alterada na voz, tudo bem, mas faz parte do show. Agora, o Exorcista tinha uma coisa que vocês já me ouviram falar várias vezes, o Pazuzu, a imagem do Pazuzu, na versão do diretor do Exorcista, a imagem do Pazuzu é projetada em paredes brancas, né? Então a ação rola para cá, né? A pessoa passa por um corredor, aqui tem uma parede branca e a imagem é projetada aqui, e isso tem um impacto danado, porque a gente está nomeando o Pazuzu agora, mas se coloca ali na primeira exibição, a primeira vez que você está vendo isso, anos 70, né? E lá é a criatividade, a interpretação. Você tinha um elenco ali também, né, gabaritado. Sustentou, sim. Exatamente. Então, um diretor com uma mão. Sim, William Friedkin. Exatamente. E música, enfim, claro, não dá para fazer mais do mesmo. Tanto que se você pegar o que veio depois de O Exorcista, né, dentro da linha do Exorcista, o Exorcista, o Herege, tem um monte de, enfim, acho que tem umas 3, o Exorcista, a Origem, sempre faz esses prelúdios e tal. Nada se compara, né? Então, assim, podiam fazer uma coisa, a Luz do Demônio podia. Então, estamos no século XXI, podíamos fazer uma coisa sobre exorcismo, sim, o tema não acabou. O lance da escola de exorcista é legal. A mulher indo à escola. Quebra de paradigma. Quebra de paradigma. Está chamando a diversidade, a paridade de gênero e tal. Tá? Então, assim, tem uns seu elementos. Valor. Sim. Mas eu falo assim, por exemplo, você tem lá o Colin Salmon, né, que é o padre Queen, né, que é meio que ampara essa personagem, a irmã Anne, né, que é vivido pela Jacqueline Byers. Você tem a Virginia Madsen, também veterana, que é uma psicóloga, né? Ela está no Mistério de Candyman, assim, que eu lembro. Fez muitas outras coisas, mas acho que o Mistério de Candyman é uma coisa que... de terror foi o mais... Exatamente. O veterano Ben Cross também, que está lá, mas foi o último trabalho dele, ele acabou falecendo, né, em 2020. Esse filme, você vê, foi finalizado lá em 2020, pandemia e tudo mais, as coisas ficaram um pouco complicadas. Sim. E acho que chega um momento que, assim, vamos soltar isso aqui do jeito que está e vamos ver o que acontece. Porque já pensa assim, eles já puseram dinheiro lá e não estão capitalizando mais. Então é melhor que eles capitalizem num lançamento curto de cinema, né, numa jornada de duração baixa no cinema, que num tempo normal poderia ser diferente, podia ficar, mesmo que ele fosse um filme não tão bom de crítica, mas que ele tivesse uma sustentação de público, né? Sim. E não é bem assim. Outro filme que a gente vai comentar ainda num outro momento, o Sorria, ele foi diferente, né? Ele, apesar de não ser, falando de qualidade, ele ser melhor que este, mas ele teve um impacto de mídia, de público maior do que A Luz do Demônio. Não, ele apesar de abraçar um tema semelhante, né, possessão, demônio, ele tem
pedigree diferente, assim. Sim, ele tem carisma também, a protagonista é melhor, né? Sim, e essa coisa de você inverter, né? A entidade fica rindo, é um negócio que efetivamente mete medo. Né? Ele mexe. Não, e o filme está indo muito bem, eu não lembro agora. Ele ultrapassou o Telefone Preto, que era o melhor terror do ano até agora, né? E acho que ambos, se eu não me engano, são ambos da Blumhouse. Se Exato. Eu não me engano. Eu acho que é isso mesmo. Que é uma produtora que tem ganhado mercado. Acho que ela tem 20, 22 anos de vida, alguma coisa assim. E eles têm partido para a produção com menos grana e com bastante criatividade. Eles têm conquistado Eles o mercado. Estão privilegiando a quantidade de lançamentos. Só que a qualidade, alguns são questionáveis, óbvio, mas outros não. Então é aquela coisa do você tá fazendo, vai cair na graça. Então, fechando a conta, o cara gastou 10 e recuperou 20 ou 15, pagou. É óbvio que eles não lançam um único filme, né? Eles já não tem, não é uma empresa com porte para lançar um único filme, eles têm alguns projetos aí desenvolvidos. Sim, e televisão também. Não televisão, streaming. O que conta muito aí é a criatividade, mas a gente vai, acho que ainda esses dias aqui, você também vai conseguir acompanhar nossos comentários sobre o Sorria. Eu queria acrescentar uma informação. No nosso site, o A Luz do Demônio é a terceira matéria mais lida. Eu não sei como é que ele está de bilheteria, acho que não seja relevante, porque a gente tem muita coisa. Eu vou bancar o Sem Graça e vou digitar, vou dar uma checada nisso enquanto a gente conversa. Aqui. Eu estou abrindo aqui. Porque a gente teve a estreia do Adão Negro, né, que acabou levando muito público. Olha, por incrível que pareça, A Luz do Demônio está em terceiro nessa semana, com 2.600.000 reais de bilheteria. O Sorria só fez 320, mas isso aqui é o da semana, tá? Sim, é da semana. Não é o consolidado. Deixa eu ver se eu tenho uma projeção do consolidado aqui. Não, ele não está nas 20 mais de 2020. Nos Estados Unidos, Sorria é o quarto colocado. Ele está perdendo pro Adão Negro, One Piece Film, que é do anime, que a gente comentou aqui também, né? O Jorge Massarolo, lá no Minuto Otaku, comentou para a gente sobre o One Piece Film. Ingresso para o Paraíso, por incrível que pareça, né? George Clooney e Julia Roberts tá se mantendo. Sorria é o quarto, quinto é A Luz do Demônio. Olha aqui. Eles estão na frente do Halloween Ends, e em décimo está o Terrifier 2, que o André tem coisas muito interessantes para falar sobre Terrifier. Breaking news. Terrifier 2. A gente vai dar uma palhinha do Terrifier, já que a gente está no tema. A gente vai tentar falar sobre o Terrifier apropriadamente, né? Sim, ele ganhou data de lançamento no cinema, que é 29 de dezembro, e vai ganhar um circuito maior. A A2 Filmes, que é a empresa que comprou os direitos do filme, ela tem um circuito padrão já reduzido, que seria um circuito de arte, né, mais seleto, assim, e a Imagem Filmes entrou como parceira para lançar o filme, então eles vão colocar aí num circuito maior, e o filme já tem pôster inicial, o primeiro pôster feito, né, já fizeram um trailer que estreou hoje no ingresso.com, com exclusividade, então tá começando a ganhar corpo o trabalho nacional do filme, né? Então eu tô animado para assistir. Eu confesso que eu não tinha visto o primeiro filme, né? Aí quando eu comecei a trabalhar com o segundo filme, eu fui ver o primeiro filme, que tá no Look, na plataforma Look, né? Por assinatura, assisti e achei bem legal o filme, assim. Eu achei que ele tinha um potencial enorme para criar um novo personagem, assim, tipo Michael Myers da vida, assim. Porque ele explora, além disso, né? O vilão arte. Diferentemente do Sorria e do A Luz do Demônio, que é uma entidade, né? Rosto, é uma entidade. O Terrifier tem esse arte, que é o palhaço, né? Que é uma imagem, né? Se você vê historicamente, por exemplo, Supernatural, a série, eu não lembro qual dos irmãos, eu não lembro se é o Dean ou o Sam, um dos irmãos, Winchester,
ele tem um terror a palhaço. E se você lembrar, It, a obra-prima do medo, né, do Sim, que é o Stephen Pennywise. King, seja o original ou seja agora a refilmagem, é uma coisa a ser explorada no terror, né? Com certeza. O macabro do Art, que é o protagonista do Terrifier, ele é horrível, assim. Ele tem essa coisa que a gente tava brincando do sorria, da entidade sorrir, e o cara com um sorriso, assim, doentio, e ele mata do tipo rindo, é um negócio, assim, que te tira do lugar de conforto, assim, sabe? E acho que é legal, porque o terror tem isso, né? O terror falou o cara do guia de terror, o cara saiu do confortinho dele. Então, sim, gente, saí nos dois filmes. Isso é bem interessante. Umas 4 caveirinhas de 5? Se você pensar 4 de 5, com certeza. Com certeza. Aqui a gente dá estrela, lá é caveirinha. Caveirinha. Eu diria que o primeiro filme daria 13,5 e o novo 4. E já estamos discutindo o próximo. É aquela história, deve ter sido uma produção com grana limitada. Exatamente. Arrebentou a boca do balão pela criatividade ou pelas cenas de sangue, que parece que são bem brutais, isso mesmo. Diferente um pouquinho. Tem criança no meio, tem o elemento doméstico ali, a casa, o imaginário perto da realidade, assim, um negócio... Aí fizeram grana e o segundo já vem com ele tá com 10 milhões de bilheteria de dólares para um filme de terror. Se você, então, velha história. 10 milhões para o James Cameron fazer Avatar 2 é nada. Sim. É um dia de filmagem, bobear. Mais para esses caras que fazem, né, na unha, na raça e ficam brigando por tela no circuito exibidor e tudo mais, 10 milhões é um puta de um resultado. Sim, tanto que ele ganhou uma sobrevida, né? Porque ele ganhou um lançamento limitado, como eles falam lá nos Estados Unidos, que seria tipo, sim, eu não sei se chega a ser 1.000 salas, mas ele na terceira semana ele já ganhou o impulso para ampliar para quase 2.000 salas. É um negócio assim, sim, foi multiplicando. É raro. Não é, normalmente é o contrário, né? Você começa grande e você vai... Exatamente. Os filmes, na época do Oscar, principalmente, muitos dos filmes acabam tendo esse comportamento. Eles ampliam o número de salas de exibição porque o Oscar alavancou a carreira deles. Sim, mas você sabe que estão brincando que o diretor do filme submeteu o Terrifier 2 ao Oscar. Sério? Para concorrer a não sei o quê, eu não sei se para maquiagem, alguma coisa assim, mas eles estão tirando um sarro, óbvio, né, que nessa hora os caras inventam as coisas, criam fatos, né, mas eu sei que se você buscar no YouTube, você vai encontrar um monte de vídeos mostrando os bastidores do filme, né, do Terrifier, com o pessoal montando a maquiagem do ator, do palhaço, porque é uma maquiagem diferente, ela dá um trabalho lá diferente. Eu sei que você aí do outro lado que adora filme, adora esse gênero, já deve ter inclusive olhado, mas quem não viu, dá uma olhadinha, tem umas coisas muito interessantes. E é proposital, né? Eles não têm, hoje você não tem mais onde escoar esse tipo de material em mídia física, como era feito antigamente. Exato. E extras. Hoje mesmo a imprensa acaba não tendo acesso, então o YouTube, né? As redes acabam funcionando bem para suprir essa carência aí, né? Sim, e é legal porque acho que alcança muito mais. Só para concluir esse negócio dos filmes de terror ganhando essas sobrevidas, né? O caso do A Luz do Demônio, que estava nesse momento que a gente está gravando, está em cartaz ainda nos cinemas, e logo deve ganhar o streaming, é justamente esse passo, porque ele cria um pico de adrenalina no cinema, e aí ele começa a cair porque o mercado não para, né? E aí ele volta pro streaming, depois ele vai para uma plataforma de assinatura. Então, o negócio vai ganhando uma sustentação. É uma retroalimentação, né? Eu acho isso muito legal. E A Luz do Demônio, hoje, eu acho que ele tem um perfil muito legal de estrear numa grande plataforma. Eu acho que já foi pensado. A coisa já estava meio na agulha, né? O cara sabe, ele sabe se vai rolar, se não vai rolar. Eles têm uma noção do potencial do filme. Eles não vão ser doidos, né? E também não é assim, lançar no cinema
e o filme começar a cair a rentabilidade, o lucro dele se esvai, né? O que ele ganhou lá nos 3 primeiros dias se esvai. Então eles também têm que saber a hora de parar. Então é uma briga semanal, a gente sabe disso. Porque não tem o espontâneo, né, Roger? Não dá para você fazer um negócio espontâneo. Não, e só isso não existe. Uma coisa interessante a arte do A Luz do Demônio, né? Estou pensando na arte, o Palhaço. A Luz do Demônio, o diretor é o Daniel Stamm. E ele fez O Último Exorcismo, um filme que saiu em 2010. Eu tava caçando aqui sobre ele para poder falar, puta, de onde veio esse cara, né? Que eu lembrava do nome dele. Ele fez O Último Exorcismo, que então, saiu no cinema há muito tempo. Ele trabalhou na série de TV do Pânico, Fear the Walking Dead. Então o cara tá lá no meio também. Aliás, depois eu conto para vocês. Amanhã eu vou assistir um filme de morto-vivo, mas isso é uma outra história. André Cavallini, estamos combinado? Estamos combinado. É isso, a gente vai encerrar essa gravação sobre A Luz do Demônio, como dissemos, já em cartaz, desde o dia 2 de novembro. Só para dar uma palhinha, hoje é dia 9, então ele está completando uma semana, praticamente, né? Ele estreou no feriado, foi por isso. 2 de novembro foi uma quarta-feira, foi feriado. Normalmente os filmes estreiam às quintas. Isso. Então, se você quer dar uma conferida, aproveita que ele ainda está, eu acho que ainda está numa semana cartaz, boa. Né? Vamos, como a gente tem a estreia do Pantera Negra dia 10, vai ocupar muitas salas, pode ser que esses filmes com menor rentabilidade já comecem a rodar. Então corra, vá assistir A Luz do Demônio, ou se não, aguarde mais um pouquinho que ele chega no streaming. Feito, meu velho! Feito. Então é isso aí. Hello, hello, hello! E é isso aí. Hello. Hello. Aí, garoto. Tchau, gente. Até a próxima.